sociologia? Sim. Então, na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre trabalho, né? E é interessante quando a gente fala sobre a questão do trabalho, que durante muito tempo da nossa história, a gente tem o aspecto do trabalho como algo depreciativo, algo ruim, né? Vocês fizeram um exercício da aula passada, meus pequenos? Sim. Não. Então, ó, Eu não quem não fez... estava. Tá, quem não fez, depois tem lá no Google Sala de Aula, eu mandei também no grupo, dá uma olhadinha, tá? Eu não fiz. E tentem me mandar. O Eloy fez. E aí, boa! Quem fez, já vou mandar um bombom via iFood. Na aula passada, no final da nossa aula, quando a gente começou a falar sobre a questão do trabalho, né, eu coloquei 2 fragmentos lá. Um é um trecho do livro de Gênesis, né, lá da Bíblia, e fala ali sobre a saída de Adão e Eva do paraíso, né? Adão e Eva são expulsos, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? E o que acontece com Adão e Eva depois que eles são expulsos, meus pequenos? Pessoal que é especialista em assuntos bíblicos, gente. Quem aí se arrisca? Adão e Eva foram expulsos. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Primeiro, por que eles foram expulsos? Porque a Eva comeu a maçã. Olha, não vira as aulas de mitologia, hein? Ué? Então vamos... Ela desobedeceu a ordem de Deus. Isso! A gente tem essa questão muito da maçã, né? Por uma questão dos gregos, né? Quem já assistiu aquele filme Troia ou já leu, né? O livro, a Guerra de Troia começa realmente com a maçã, né? Uma deusa troca a questão do coração de Helena, né? Com Prates pela maçã, e depois os judeus e o povo cristão adota a maçã, mas quem depois em casa, né, tiver lá na sua biblioteca, ou mesmo sua Bíblia, dá uma olhadinha que não aparece a palavra maçã, né, aparece fruto, então podia ser... podia ser... Podia ser... Cadê meu chinelo? Não, pode deixar as mães participar, gente. Não precisa trancar microfone, não. Então, assim, se você olhar, podia ser a jaca, podia ser a melancia, podia ser a banana, né? Podia ser a uva. Mas isso que é interessante. Que nos falaram foi a questão da desobediência. Então, diante da desobediência, eles são expulsos e são condenados a trabalhar. Quando aparece lá na inscrição, né? Viverão do suor do próprio rosto, é o trabalho, né? Na passagem lá de A Política, né, do Aristóteles, ele fala, olha, a natureza ela é sábia, né? Faz o corpo do homem que vai trabalhar mais forte. Então ele fala, olha, até a natureza sabe quem vai trabalhar. E é visto o trabalho como um castigo, né? Então, durante muito tempo, o trabalho ele é visto como algo depreciativo. Os grandes pensadores, os filósofos antigos, eles não trabalham, tá? Os grandes matemáticos, até o século V, século VI, você tem um grande crescimento do conhecimento, porque as pessoas se dedicam só a ele, não existe essa questão do trabalho e do fazer conhecimento, né? Vocês jamais viriam um Anderson lá, né? A questão do fazer o conhecimento como trabalho, né? A questão do giro comercial, né? Então, você começa a olhar isso. E outra coisa importante, quando a gente olha sobre o trabalho, que o trabalho, ele é uma questão só da humanidade, né? Só da questão racional. Só o ser humano trabalha. Os animais não trabalham, porque o trabalho, antes de qualquer coisa, ele é racional. Você tem que planejar o trabalho. É que a gente liga muito o trabalho com a questão de troca. Eu exerço uma função
e diante dessa função eu tenho uma recompensa, que eu chamo de salário, de pagamento, né, do que for. Quando vocês ajudam os pais em casa, vocês estão fazendo um trabalho. Quando vocês desenvolvem alguma coisa na casa de vocês para melhorar o dia a dia de vocês, vocês estão exercendo um trabalho, né? É que a gente muitas vezes olha o trabalho como remuneração, né? Muitas vezes quando a mãe está em casa, a mãe fala assim, olha, vocês não dão valor ao meu trabalho. E realmente né? Porque a mãe cozinha, a mãe, o pai, vocês limpam a casa, cozinha, né? Fazem uma série de coisas, né? Gente, eu vou tentar passar um videozinho aqui. Caso não sair no som, vocês me avisem, por favor. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Qualquer coisa, Dan, você manda até no grupo do WhatsApp, de repente, se der algum problema, né? Tá saindo som? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o meu para eu ver. Peraí. No meu não tá indo, não. Nem o meu. Nem o meu. Ele tem som ou é só imagem mesmo? Som e imagem. Tá só imagem mesmo, som. A imagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui nas configurações. Estão conseguindo? Vamos ver agora, peraí. Tá sem som. Manda no WhatsApp, professor. Depois eu mando para vocês no WhatsApp. Deixa eu ver se eu vou conseguindo aqui Sim, passar o sim. som para vocês. Deixa eu voltar ele. Aí eu vou tentar fazer simultâneo com o celular. Peraí. Você vê, galera? Olha, tudo isso. Opa. Vou colocar o som para vocês aqui. Um minutinho só. Tá saindo? Sim.
Então, essa música é de um grupo chamado Pedra Letícia, né? Ela fala um pouquinho sobre... não sei se alguns conhecem a banda. Não. Eles são... O cantor deles... O cantor deles é o Cambota, né? Ele é um comediante, né? E eles fazem sátira nas músicas, né? Peraí que eu tenho que... Então, essa música chama Funcionário do Mês, alguns devem ter identificado aí o que eles, né, colocam um pouquinho na música, né? Mas eu gosto de trabalhar ela quando a gente vai entrar no momento específico do trabalho, né? Se durante muito tempo o trabalho, primeiro ele é depreciativo, depois ele é de uma maneira artesanal, com a Revolução Industrial, ele começa a ser modificado. Todos lembram aí o que foi a Revolução Industrial? Valendo um bombom. Eu pegando aqui o caderno. Não, sem colar. Lá vem um livro também, tá, gente? Vou dar um livro aqui, valendo tá? livro. Dá um livro aqui. Sabrina, Revolução Industrial, Brenda, Eloy... Eu não sei, não. Não lembro. Vai puxando pela memória. Como era o trabalho antes da Revolução Industrial? O que é um trabalho artesanal, gente? Gente, fala alguma coisa. Então, vou começar a ajudar um pouquinho. O trabalho Trabalho artesanal... de artesão. Trabalho de artesão. E um artesão. É que quando a gente fala... Isso, perfeito, Sabrina. Manual. Foi isso, a substituição, entre aspas, do trabalho manual pelo maquinário. Perfeito. Ó, já ganhou o livro e 2 bombons. Gostei. Quando a gente fala no Eu trabalho... também respondi, hein? É porque o microfone estava desligado. Ah, verdade, Brenda. Depois passa o endereço para o Anderson para ele mandar, né, para a Fabiana mandar as coisas. A gente coloca tudo na conta dela. Quando a gente fala nesse trabalho artesanal, manual, né, ele é um trabalho único. Então, de repente, lá, o Eloy precisava de um sapato. Ele até a artesã Gi, né, a Gi tirava a medida dele do pé e confeccionava o sapato. Como ele era único, muitas vezes ele se tornava caro e ele era durável. Ele era um bem durável, né? As pessoas muitas vezes compravam um sapato a cada 10 anos, uma calça, né, também com esse tempo. Então, as coisas eram confeccionadas de acordo com a pessoa, né? Com a Revolução Industrial, você tem agora uma produção em massa, né? Essa produção não é feita mais para uma pessoa, mas sim para uma série de pessoas, né? Se vocês olharem aí, quando vocês vão comprar uma calça, de repente lá no manequim, ou como vocês viram em uma outra pessoa, a calça ela vestia de um jeito e no seu corpo parece que ela veste de outro, né? Mas por quê? Porque ele é feito com um padrão, ele é feito em uma produção em massa, não é feito mais para você, né? Não é mais feito para o Zezinho ou para Mariazinha. Ele é feito para todos utilizarem, né? E a questão agora, os bens não são mais duráveis. Tem uma frase, o livro que o Anderson colocou aí, a capa tem o Marx, é isso, Anderson?
É um livro sobre teoria marxista. Isso. Sim, isso. Tem um dos livros do Marx que chama O Manifesto do Partido Comunista. Esse eu tenho em casa. Sim. Você tem ele aí? Peraí, deixa eu ver se deixa eu pegar aqui, peraí. O Anderson procurar ali no acervo dele. Na capa do livro que o Anderson vai procurar ali pra gente, na capa não, no prefácio, tem uma frase que ela, resumida, ela fala mais ou menos assim: tudo que é sólido se desmancha pelo ar. Por que Marx fala isso? E Marx, ele vive esse momento da Revolução Industrial, dessa nova alavancada no trabalho, né? Ele fala isso porque agora os bens não são mais duráveis, as coisas não são feitas mais para durar, né? Tá aí, Andy? Eu tenho aqui, tem um que vem assim, um manifesto comunista, mas no prefácio, deixa eu ver se eu consigo achar. Ver se você consegue dar uma olhadinha. Tudo que é sólido se desmancha pelo ar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando ele cita isso, é porque ele fala a questão hoje, as coisas devem ser feitas para ter uma durabilidade muito pequena. Porque pense o seguinte, o celular que vocês compraram recentemente, né? Se ele já atendesse tudo aquilo que você precisasse, se ele durasse muito tempo, né? Não teria necessidade das empresas lançarem novos celulares. Então, pode ver que todos os anos, algumas empresas lançam novos modelos e as pessoas vão trocando. Não trocam mais porque ele está velho, não troca mais porque ele quebrou, né? Troca porque ele já não te serve mais, né? É a questão das roupas, dos sapatos, né? Então, as coisas são feitas agora para ter uma duração muito menor. Obsolescência programada. Isso. Eu não estou achando, mas tem mesmo. Que, enfim, né? Mas, enfim, importante a intenção, né? Então, mas quando a gente olha isso, e essa questão dessa nova revolução na indústria, ela se deve a 3 momentos específicos, né? O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, né? O Taylorismo é o primeiro a implementar o sistema de esteira, fragmentar o trabalho. Então, vocês, quem assistiu a eletiva do Anderson, deve ter assistido pelo menos um pedacinho do filme do Chaplin, né, onde ele está lá apertando parafusos. Você tem esse momento da esteira. As coisas passam e cada funcionário só conhece um pedaço ali da engrenagem das coisas, né, na questão da montagem. Essas empresas ganham a questão dos carros, o momento que os carros começam a entrar nas indústrias, e a questão da pouca qualidade do funcionário, ele só é específico para fazer uma única função, né? E se a gente analisar, até hoje, esse sistema de esteira, não propriamente como uma esteira, né, física, mas ele é compartilhado dessas maneiras. Ele sempre atende os mesmos recursos. Eu vou cantar uma musiquinha, acredito que vocês não devem ter escutado ainda, eu canto, né? Eu já até pensei em largar essa carreira de professor e virar cantor, né? Não sei se vocês já ouviram uma musiquinha assim: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, um pão com gengibre, né? Já ouviram essa música? Isso, cantor. Olha. Não. Eu acho que já, Eu já ouvi. Eu acho. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. É Big Mac, Big. Eu não queria fazer, né, o comercial, né? Mas o que acontece? Se você olhar, né, quando vocês forem lá ao McDonald's ou qualquer outro fast food de lanche, a montagem do lanche, ela sempre obedece uma mesma ordem. Por mais que você possa pedir lá, olha, eu não quero com picles, eu quero o meu cheeseburger sem hambúrguer, né? Eu quero minha pizza de mussarela. Quando eu peço sem, vem. O hambúrguer sem hambúrguer? Não, quando eu peço sem, tipo, sem o picles, sem maionese, sem tudo, vem. Sim. Mas assim, ele dentro de um padrão normal, quando você fala assim, eu quero o número 2, 5, 7, 14, 32, né? Ou tem uns que é pelo nome, ele sempre, se você olhar, ele sempre tem um padrão de montagem, né? Os lanches, eles obedecem, então, essa linha do sistema, desse sistema
fordista, né? E do taylorismo. Mas o mais importante, quando a gente começa a olhar isso, é principalmente no sistema fordista. Porque Henry Ford, ele cunha uma frase que ele fala assim, olha, eu não pago os meus funcionários para pensar, eu pago eles para produzir. Por quê? Ele está no momento do trabalho onde a produção é o que comanda. Nós não conhecemos mais quem produz as nossas coisas. Nós conhecemos apenas o produto. Né? Você não compra mais um sapato de alguém específico. Você compra um sapato da Nike, né? Da Mizuno, da Reebok, né? Agora, você não tem mais aquela relação direta com o fabricante, né? Se eu perguntar para vocês, de onde vem o tênis de vocês? Alguns vão falar assim, olha, ele é feito na China, ele é feito no Camboja, é feito na Tailândia, mas você não conhece o tailandês que fez, você não conhece mais o chinês que fez, né? Então, quando começa a ser implementado esse sistema de esteira, você não dá mais importância para o funcionário. É o que a gente começa a chamar de coisificação. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma coisa. Ele faz parte da engrenagem, né? Quando eu até coloco lá o funcionário do mês, a música do Pedra Letícia, ele mostra que o funcionário ele faz parte desse processo. Que muitas vezes a gente não olha lá para quem está fabricando o lanche. A gente só quer simplesmente o lanche. Então, para a gente inaugurar o caderninho de vocês, copiem esse pedacinho aqui para mim, por favor. Tava demorando. Pequenininho, gente. Tem uma coisa interessante que o Dan fala, né? Se vocês têm algum patrão que fala isso, eu só pago o seu salário, não pago para você pensar. Você sabe de onde vem essa frase, né? Então, para a gente ficar pensando. Claro que tem empresa que pensa desse modo, né? Mas a gente, quanto professor, quer que vocês pensem mesmo, né? Não é que vocês pensem e reivindiquem mesmo, né? É importante, tá, gente? E quando a gente fala nessa questão do trabalho, né, e a gente tem que lembrar sempre a essência dele, né? O trabalho, ele antes de ser físico, ele é mental. Uhum. Então, essa questão de você repensar todos os dias o trabalho, ela é fundamental, né? Claro que à frente a gente vai ver em Marx uma questão chamada mais-valia, né? Que é quando acontece o excedente da produção. Então, vamos colocar aqui que nós trabalhamos numa fábrica de chocolates, né? Eu sou o Willy Wonka e vocês são os meus pequenos lumpa-lumpas, né? Assistiram a fábrica de chocolate? Sim. Todos assistiram Claro, a fábrica de chocolate? É um clássico. Sim. Então, o que acontece? Vamos colocar... Já assistiu, Eloy? Eu já. Eu já. A versão antiga não. Eu prefiro a versão antiga, mesmo gostando muito da versão nova. Livro aqui, ó. Aí, ó. Capital para Crianças. Então, muito legal. O que acontece? Vamos colocar que a nossa produção diária é de 1000 barras de chocolate. Aí, em determinado momento, a Sabrina observa a nossa fábrica, né? E fala assim, poxa, se a gente mudar o sistema de produção, a gente consegue aumentar a produção diária. No mesmo tempo, né? Que a gente está fazendo as 1000 barras, a gente consegue dobrar para 2000, né? Aí, nós gastamos 8 horas para fazer 1000 barras. Agora, com esse novo pensamento da Sabrina, a gente começou a produzir 2000 barras. Aí o Christian fala assim, olha, a gente está desperdiçando um pouquinho da embalagem. Se a gente fazer a embalagem de outra maneira, a gente consegue diminuir esse custo da embalagem. Então, essas coisas que a gente consegue minimizar os gastos da empresa e aumentar a produção, é o que Marx vai chamar à frente de mais-valia. Por quê? Você começa a ganhar um novo lucro, né? Há um excedente nas vendas, né, o que a gente chama de lucro, e esse lucro fica apenas para o empregador, que o Marx chama de o capitalista. Ele fala, o capitalista, ele vai ganhar sozinho a mais-valia,
E o empregado, se ele produzir 1.000, 2.000 ou 10.000 chocolates, ele sempre ganha o mesmo salário, né? E ele fala sobre, como diria, né, o professor, e o salário, ó. Então, a gente começa a observar isso também na sociedade que a gente vive hoje. A gente ainda tem uma sociedade fabril, né, que tem a questão de produção, fora aqueles que são comerciantes, que ganham pela questão de comissões ou pelo aquilo, né, que produzem. Quando você fala na questão de fábricas, você tem até algumas metas de cumprir ali algumas coisas, mas tudo aquilo que passa, você não recebe a mais. Eu vou deixar também, vou enviar para vocês e vou deixar no nosso Google Sala de Aula. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Preço do Amanhã, com Justin Timberlake. Já vi. Nunca assisti. Nunca assistiu? É um filme muito legal para vocês assistirem até com o pessoal de casa, viu, gente? Ele conta essa questão do tempo é dinheiro, né? Vocês vão ver bem essa relação, né? Onde o seu tempo é o seu dinheiro, né? Aquilo que você tem de tempo, as pessoas têm um relógio no braço, né? E o relógio delas faz parte também do dinheiro, a moeda do tempo, né? Uma coisa interessante, por que o dono da fábrica, ele ganha... Gente, só um minutinho aqui. Anne, vai seguir para mim aqui. Tá, por que o dono da fábrica, ele tem lucro e vocês não têm? Por quê? Porque ele é o dono da fábrica, ele é dono de todo o maquinário, ele é dono. Por isso que ele lucra mais, né? Porque a gente, quanto trabalhador, a gente vende a nossa força de trabalho, mas a gente não é dono de lá. A gente só trabalha, recebe um salário, e é um salário bem pequenininho. Então, o nosso objetivo, enquanto pessoas, é reivindicar o melhor salário, melhor condições de trabalho. Deu para entender, gente? Sim. Deu? Beleza, é isso aí. Tá. Deu. Não, e eu falo que é muito interessante, como o Andy falou, essa questão de reivindicar. Não sei se vocês acompanham a internet, né, alguns sites, principalmente sites de notícia, Globo, UOL, Record, né? Começou hoje a greve dos Correios, né? Os Correios entraram em greve, né? Tudo bem que as pessoas muitas vezes analisam o serviço do Correio só pela questão das correspondências, né? Que hoje a gente usa muito pouco, a gente não manda mais cartas, né? Então, se a gente olhar, quando a gente eu falo em carta, eu lembro do Fernando Pessoa, né? Que ele falava, toda carta de amor é ridícula, mas se não fosse ridículas, não seriam cartas de amor, né? Então, a gente hoje as pessoas quase não conhecem as letras uma das outras, né? Então, nós somos uma sociedade hoje quase toda digital. Então, quando a gente vai falando sobre a questão da greve dos Correios, né? As pessoas intitulam só a esse pequeno serviço, mas não, o Correio tem uma série de outros serviços que são específicos só dos Correios. Para vocês terem uma base, em novembro nós vamos ter as eleições, a única empresa que pode transportar as urnas é o Correio, né? Bem que vão ser assistidas ali pela polícia, né? Mas só os Correios podem fazer o transporte das urnas. E como a gente fala em greve, a gente já viu aí, depende de vocês nesse momento que estão de escola, já viu greve dos professores, nós tivemos há um tempo atrás a greve dos lixeiros, né? Greve dos bancários, e a greve, ela é uma questão em lei, tá? Está na nossa Constituição, todo trabalhador, né? Com algumas exceções, essa única exceção são os trabalhadores armados, que é o caso da polícia e do exército, mas fora eles, todos os trabalhadores podem, né, entrar em ato de greve. Daí, professor, por que a polícia não pode? Nem os militares, porque, né, eles utilizam armas. Então, eles não podem se amotinar na questão das armas. Então, é a única... E por isso eles seguem leis específicas, né? Então, esse é o único motivo. Então, a questão da greve é uma reivindicação legal. Toda vez que você vê, né? Daí que a gente vai ter um pequeno invasor aqui, gente.
Olha lá. Que fofinho, gente. Que lindo. Dá tchau, pessoal. Então, toda vez que o que acontecia, e a greve, ela é nutrida pela questão dos sindicatos, né, que a gente vai ver à frente aí com o toyotismo. Quando a gente entra na era do toyotismo, o toyotismo ele começa a dar uma autonomia maior para o funcionário, né? Se a gente for olhar essas trajetórias das empresas, elas são estimuladas pela questão da indústria automotiva, né? Se no Fordismo o funcionário ele não é pago para pensar, ele faz uma única função, assim como o Taylorismo, né? No toyotismo, o funcionário ele conhece toda a cadeia, né, da fabricação dos carros, ele é muito mais autônomo e ele é estimulado a todo tempo a conhecer mais. Dentro do toyotismo começa a nascer os sindicatos nascem durante o toyotismo, né? Porque a questão do toyotismo prega que quanto mais o funcionário conhece os seus direitos, ele também passa a conhecer os seus deveres. Então, essa é a função principal do toyotismo. É você conhecer tanto o processo do seu serviço, né? Tem algumas empresas que, mesmo você trabalhando em outros setores, eles convidam os funcionários a conhecer certos setores da empresa, né? Tem uma empresa do ramo do fast food, de culinária, né? O Spoleto, os funcionários deles que trabalham em escritórios, eles passam o primeiro mês antes de ir para os escritórios dentro das lojas, né? Dentro da questão da cozinha. Para quê? Para eles conhecerem onde é o processo, né, maior da empresa. A empresa vive da questão do fast food, do macarrão. Então, eles passam um tempo na fábrica, passam um tempo na cozinha, passam um tempo no atendimento, para conhecer todo o maquinário até a chegada dos valores ao escritório. Então, é interessante esse sistema para as pessoas começarem a conhecer. Diferente, muitas vezes, dos fast food tradicional, onde o funcionário, durante muito tempo, ele exerce uma única função. Se ele é o caixa, ele exerce apenas a função do caixa. Se ele é a pessoa que fica lá na chapa com os hambúrgueres, ele fica apenas naquela função, né? A gente não vê propriamente a esteira passando, mas é todo um processo dinâmico da montagem dos lanches, da montagem das refeições, né? Quando a gente fala fast food, né, a comida rápida, na verdade, o preparo ele já é feito muito tempo antes, ali é só um encaixe das peças, né? O hambúrguer ele já é pré-cozido, ele só é praticamente reesquentado, o pão já está pronto, ele não é fabricado ali na hora. Então, a gente vê todo esse processo, né, sendo depois só montado, ele não é preparado mais o seu lanche. Posso passar, pequenos? Por mim, pode. Peraí, professor, peraí. Tô esperando, calma, fiquem tranquilos. Tem uma coisa interessante, pensando no que o Dan comentou, gente. Alguém perguntou isso para mim ontem no primeiro ano, né? Nossa, então, professor, o que adianta a gente lutar e não conseguir? É que, assim, a vida é um processo. Pode ser que, de repente, a nossa geração não consiga, mas fica para a próxima, né? Muita coisa que foi reivindicada, talvez não é para essa geração, mas para a próxima, né? Então, é sempre importante a gente conseguir lutar, né? Mesmo que talvez seja difícil, que não é para agora, mas pode ser que na geração futura consiga, e a gente tem um papel de conseguir sair para a rua e reivindicar, né? Apesar que, assim, nós também mesmo a gente não conseguindo perceber, nós já tivemos muito avanços na questão, nessa indústria do trabalho, né? Verdade, né? Durante muito tempo, você jamais ia ver o filho do pedreiro ser um médico, né? A filha da doméstica sendo engenheira, né? Durante muito tempo, gente, nos transportes públicos, nós não tínhamos motoristas mulheres, né? Então, isso é um avanço. Se a gente olhar para a questão de algo que não é um trabalho, tá? É uma função, né? Que é a questão da presidência da República, porque ser político não é trabalho, tá? Nenhum político, ele
ele está exercendo um trabalho, está exercendo uma função, ele é um representante, né? Não, tudo bem que ele gera valores, né? Tem pagamentos. Mas se a gente analisar nessa evolução, nós tivemos uma presidente mulher, uma presidenta. Uhum. E isso é um avanço muito grande. Se a gente analisar, até a década de 30, as mulheres quase não frequentavam o mercado de trabalho. Uhum. Sim, sim. O que acontece? Principalmente ali na Segunda Guerra Mundial, grande parte dos homens vão à guerra, né, nos Estados Unidos, e as mulheres vão às fábricas, porque então elas vão substituir os maridos. Quando acaba a guerra, os homens voltam para as empresas e as mulheres voltam para casa. Porém, as mulheres pegaram o gosto pelo trabalho. Elas começaram a gostar de trabalhar. Por quê? O trabalho te traz, fora a questão dos valores, ele te traz uma série de outras coisas, te traz a autonomia, te traz a liberdade, né? Eu não sei se algum de vocês já trabalhou alguma vez. Meninos e meninas? Não. Eu nunca. Então, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão começar a perceber algumas coisas, né? Hoje, quando vocês vão sair, ou para ir para o shopping, ou para ir para alguma balada, ou para aniversário de alguém, e vocês precisam comprar alguma coisa, levar dinheiro, e vocês pedem para os pais, né? Então, vocês têm ainda essa dependência, esse vínculo com os pais. Quando vocês começam a trabalhar, vocês têm essa independência financeira, independente dos valores, né? E como ali são os primeiros empregos, mas você começa a ter uma independência, né? Você vai lá e compra o seu próprio celular, a sua própria camiseta, o seu próprio tênis. Então, esse estímulo, após a Segunda Guerra Mundial, né, começou a ser incorporado pelas mulheres americanas. E elas, nessa vontade de trabalhar, procuravam alguns meios, né? E foi quando surgiu uma empresa que vendia recipientes plásticos, né, para armazenamento de comida, de bebida. Mas o dono da empresa, ele colocou esses produtos no supermercado e as pessoas não entendiam para que eles funcionavam, porque eram potes de todos os tipos e tamanhos e formatos, né? E a gente muitas vezes tem a necessidade de saber para que serve, né? E o que acontece? Esse dono de fábrica, né, ele pede para que sejam recolhidos os produtos e ele ia derreter os produtos, né, para ser vendido só a matéria-prima para a indústria de armamento, né, pegar o plástico e revender. Aí uma funcionária dele, né, fala assim, não, olha, eu sei como a gente consegue dar uma solução para isso. Vamos pegar os produtos, separar com algumas mulheres, e elas vão começar a ir nas casas, oferecer esse produto e fazer a demonstração, né? Deixa eu colocar aqui meu boné. E fazer a demonstração, né? Então, daquele momento, começa a nascer as reuniões, hoje já não acontece mais, a reunião da Tupperware, né? Esse potinho que muitas vezes a gente tem lá em casa para guardar, né, alimentos, bebidas, né, e outras coisas. Ele só começa a nascer essa indústria da venda de porta em porta, demonstração de produto, com a iniciativa das mulheres, né? Ali no meados dos anos 80, 90, eu e Anderson só ouvimos falar, porque a gente veio muito tempo depois disso. Muito tempo. Essa época, assim, época do Miller, do Flávio, né? O Miller e o Flávio, eles são dessa época, nos 80, anos 90, né? É um patrimônio da escola, o Miller. São patrimônios da escola ali. Então, o Miller conta muito que a mãe dele fazia, né, ia nas reuniões de Tupperware para comprar as lancheirinhas para ele levar para a escola, né? Então, era muito comum. Depois você tem hoje a venda de Mary Kay, né, Boticário, né? Hoje tem as revistas de Demilos, mas essa iniciativa de trabalho começa a surgir com as mulheres. Se você olha na questão do histórico, né, familiar, durante muito tempo os casamentos eram duradouros, mas você, além das infidelidades e das agressões que aconteciam nesses casamentos, você não tinha a separação, né? Por quê? Porque as mulheres eram dependentes dos seus maridos, porque elas não frequentavam o mercado de trabalho. Elas eram impedidas muitas vezes de trabalhar, né? Então o lado financeiro, né, mexia muito. A partir do momento que ela começa a ter essa independência, né, ela começa a mudar toda uma geração.
Então, olha como o trabalho ele começa a modificar. Se hoje a gente analisar as universidades, se antes o ensino era podado às mulheres, hoje grande parte, né, a maior parte das universitárias, né, são de mulheres. Então, olha como as coisas começam a se modificar, né? A gente teve e a questão do ensino também vinculada ao trabalho. Quanto mais eu conheço, mais eu também sei dos meus direitos e das minhas oportunidades. A gente teve aí o Márcio, né? Estudou na mesma escola que vocês, e olha quanto o campo dele vai aumentando, né? Então, é quando você começa a ter noção daquilo que você pode fazer, né? Você começa a ter as suas iniciativas. Se lá no Fordismo o funcionário ele é apenas uma parte, né, do mecanismo, com o toyotismo, né, o funcionário agora ele é estimulado a pensar. Ele tem a necessidade de conhecer as coisas. Posso passar, pequenos? Pode. Cris? Cris? Tá bom, professor, tá bom. Pode passar. Eu vou passar aqui já para questão, como a gente está chegando perto das 7 horas, tá? Depois eu volto nesse slide aqui. Opa! Então, aqui, ó. Vou deixar essa questão para vocês me responderem, tá? Quem pode ler para mim? Cris, você pode ler? Tudo bem. A música funcionária funcionário do mês está mais próxima de uma visão fordista ou toyotista. Justifique sua resposta. Então, o que eu quero que vocês coloquem para mim, meus pequenos, aí, tá? Nessa pergunta, a música que a gente assiste, de novo, é só colocá-la no YouTube, mas eu vou mandar também no grupo e deixar no anexo do Google Sala de Aula. Ela está mais próxima dessa questão fordista de fazer o processo sem pensar, ou no toyotista, de fazer todo o processo sabendo como ele acontece, né? Pensando, sabendo de quais são os objetivos e as qualidades. Tá bom? Tá bom. Então, meus pequenos, Tá bom. como está chegando já aqui próximo das 7 horas, eu vou encerrando por aqui, tá bom? A gente vai retornar daqui a 15 dias, né? Semana que vem vocês estão de recesso, estão de férias, tá? De casa, hein? Fiquem em casa, mas descansem, né? Aproveitem aí esse término de semana, vão lá escolher as eletivas de vocês, né? Então, nós temos uma variação, né? Tem o Bom de Cidadão, tem o Caminho das Índias, tem o Ripa na Chulipa, né? Tem o Conheça, né? A sua cidade, ali, conheça o seu bairro, né? Que é a do Miller aí, dando uma continuidade à primeira letiva dele. Então, nós temos uma série de variedades. Então, aproveitem, não deixem de votar, né? Até para não acontecer, a nossa primeira letiva aconteceu ali na semana do Carnaval, e alguns alunos não votaram, depois, a gente já tinha até avisado, eles foram condicionados a outras eletivas, né? Sim, exato. Então, para não acontecer isso, assim, poxa, eu queria fazer tal, mas não votei agora. Então, não deixem de votar e avisem os coleguinhas de vocês. E tá lá, eu mandei lá no link no grupo de vocês, hein, gente, tá? Eu mandei lá no grupo. Esse menino... Agora, ele está com uma corneta batendo na televisão. Eita, que perigo, hein, gente? Já tá reivindicando a sua atenção. Tá reivindicando a sua atenção. Então, gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.
Um Até, beijão professor. e muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, Voltem tchau. bonitinho, Valeu, hein? valeu. Voltem bonitinho lá, hein? Já voltei. Ah, isso aí. A Giovana é Giovana, né, Giovana? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui. Mas ele tá contigo esse dia contigo? Ele tá ficando esses dias com você, o teu menino? É, que a mãe dele voltou a trabalhar, né? Ah, Aí, até voltar à creche, ele vai ficando comigo. entendi. Porque a avó dele também trabalha de casa, mas ele não fica. E o teu outro mais velho fica contigo ou não? Não, o outro mais velho, ele fica. A mãe trabalha na parte da tarde, né? Então, o primeiro período ele fica com a mãe, depois fica com a avó materna. Aí, mas ele é mais tranquilo, até pra ficar assim, né? Ele é bem mais tranquilinho assim. É porque ele é mais velho, né? Porque ele tem uns 7 anos, Não, né? fez 7. Não, mas mesmo quando ele era menorzinho assim, é que não tinha essa questão do ensino remoto. Mas quando eu tinha que preparar as aulas, assim, ele era um pouco mais tranquilo, né? Você colocava a galinha pintadinha e ali acabava o mundo, né? Ai, gente, é engraçado essas crianças, né? Mas fazer a vida, né? Não, mas faz parte.